Anuário Espírita de 1977. O Espiritismo no estado da Paraíba. Laurindo Cavalcante de Araújo, presidente da Federação Espírita Paraibana. Histórico. Iniciava-se o ano de 1916 e um grupo de espíritos de João Pessoa preocupava-se em irmanar sob uma só bandeira os confrades de todo o estado da Paraíba. Com esse nobre ideal, no memorável 17 de janeiro, na capital, Manuel Alves de Oliveira, Manuel Rabelo, Frederico Neiva, Eugênio Ribas Neiva, Eduardo Medeiros, Joani Felisbelli e João de Brito fundaram a Federação Espírita Paraibana. Nos seus primeiros 3 anos de existência, funcionou provisoriamente na residência do confrade Manuel Alves de Oliveira. Em princípios de 1919, após desdobrados esforços de João de Brito e Frederico Neiva, auxiliados pelos companheiros da diretoria e outros confrades, já estavam concluída a sede própria da Federação Espírita Paraibana, erguida em terreno doado por Félix de Belli. Federação Espírita Paraibana. Desde a fundação até 1924, a Federação Espírita Paraibana foi presidida por Manuel Alves de Oliveira, com a atuação promissora do estudo teórico e prático dos ensinos da Terceira Revelação. Daquele ano, ao término de 1928, a Casa Máter do Espiritismo na Paraíba foi presidida pelo engenheiro José Rodrigues Ferreira, excelente administrador e divulgador da Boa Nova na terra tabajarina. No ano de 1929 a 1973, a Federação Espírita Paraibana esteve sob a presidência de José Augusto Romero, de saudosa memória, homem de envergadura moral ilibada, com um grande descortino administrativo, havendo realizado trabalho de grande monta, tendo no Evangelho de Jesus o seu grande roteiro. Na gestão desse timoneiro, a Federação Espírita Paraibana consolidou seus trabalhos, dando ênfase à divulgação espírita em jornais profanos e conseguindo fundar dezenas de centros espíritas na capital, adesando-os à Casa Máter. Dádiva preciosa de Lins de Vasconcelos. No ano de 1951, mais uma vez os espíritas recebiam a amável visita do Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, nascido no município de Teixeira, sertão paraibano, que se fixando no sul, embora com riqueza sólida, era aquela singeleza, admirável bondade, inteligência aguçada, sempre voltada aos problemas espíritos da Paraíba. Em ocasiões outras, Lins de Vasconcelos muito cooperou com a Federação Espírita Paraibana e outras instituições espíritas locais. Sua última visita naquele ano, após reunião doutrinária na sede da Federação Espírita Paraibana, Lins convidou a todos para um café pequeno no ponto Sem Reis, como é chamada a Praça Vidal de Negreiros. Diz do seu desejo de ajudar os espíritos locais a adquirirem uma melhor sede para a Casa Máter do Espiritismo na Paraíba, um terreno do Parque Solon de Lucena, exposto à venda. Ele achou maravilhoso e recomendou comprá-lo imediatamente, medindo 15 metros de frente por 33 de fundo, ajudando também financeiramente para a sua construção, iniciada em 1957, concluída em 1960. A União Espírita Deus, Amor e Caridade, o Centro Espírita Leopoldo Cirne e o Núcleo Espírita Bezerra de Menezes foram outras instituições beneficiadas com a mão dadivosa de Lins de Vasconcelos. No ano de 1960, a Federação Espírita Paraibana está com a sua nova sede construída, com 2 pavimentos, no Parque Solon de Lucena, 65, sendo no térreo os serviços assistenciais da Campanha da Fraternidade Alta de Souza, aulas evangélicas para as crianças, serviço de enxoval para os recém-nascidos, de mães necessitadas, a secretaria, a livraria e a biblioteca no pavimento superior, o salão de conferência e uma sala para trabalhos mediúnicos. A luta da construção foi bem árdua durante 4 anos, com mobilização geral dos associados e pessoas amigas da casa. Presença da Federação Espírita Paraibana nas confraternizações. O 5º Congresso Espírita Nordestino, realizado em 1947 na cidade de João Pessoa,
Foi um acontecimento de magna importância, reunindo representações de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Ainda nos confraternizações de Mocidade Espírita do Norte e Nordeste, realizada em 1955 em Fortaleza e em 1958 em Teresina. A Federação Espírita Paraibana se fez presente, bem assim nos Congressos Espíritas do Estado da Bahia, realizados em Feira de Santana em 1969, e em Salvador em 1972, primeira reunião nacional do Conselho Zonal, na sede da Federação Espírita Brasileira, em janeiro de 1970, com a participação dos presidentes da Federação Estaduais, quando assuntos os mais relevantes ali foram tratados, localizando a Paraíba entre os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, considerado o Conselho da Segunda Zona. Sede da União Espírita Deus, Amor e Caridade e Casa da Vovozinha, João Pessoa, Paraíba. Anuário Espírita de 1977. Outro importante movimento foi o curso intensivo da preparação de orientadores para crianças, realizado na sede da FEP, Federação Espírita Paraibana, no ano de 1961, com a participação dos estados de Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Outras instituições da capital. Centro Espírita Tomás de Aquino, fundado em 1919, hoje com sede própria, teve na sua presidência durante mais de 40 anos o confrade Leonídio de Oliveira, o tão conhecido Nezinho Pintor, que teve seu desencarne no ano de 1972, aos 103 anos de idade, dedicou toda a sua vida ao Espiritismo. União Espírita Deus, Amor e Caridade, fundada em 1931, teve com seu primeiro presidente o companheiro Emanuel Jaime Seixas, alto funcionário do Ministério da Fazenda. Conseguiu a União Espírita, com tenaz esforço, instalar-se em sede própria no ano de 1946, hoje com assinalado serviço prestado à comunidade pessoense, mantendo a bem conhecida Casa da Vovozinha, abrigando atualmente 40 velhinhas antes abandonadas. O esforço para essa manutenção é muito grande, utilizando os seus diretores como principal fonte a campanha do Quilo. A União Espírita ainda mantém um albergue, ambulatório médico odontológico, curso de corte e costura, datilografia e campanha do enxoval para recém-nascido. A livraria e a biblioteca são outros bons serviços prestados à sociedade pessoense. Há 14 centros espíritas em João Pessoa, em pleno funcionamento, adessos à Federação Espírita Paraibana, destacando-se entre eles pelo volume de serviço o Leopoldo Cirne, com a escola primária, ambulatório médico e campanha de assistência às famílias necessitadas, inclusive enxoval para os recém-nascidos, seguidores de Jesus e o André Luiz, com ambulatório médico, Viana de Carvalho, com escola pré-primária e primária, moral cristã para criança. Em todas as instituições espíritas, o estudo teórico e prático são fundamentais, de primeiro plano da divulgação da doutrina da terceira revelação. Lá da criança, João Pessoa, Paraíba, funcionando como escola a partir de 1960 e em 1964, com abrigo de dezenas de crianças antes abandonadas. Luta das maiores para a sua manutenção, enceta a sua diretoria. Pessoas que se doaram em favor dos pimpolhos, transferindo alegria, amor, assistência aos pequeninos. A sede do Lar da Criança tem 2 pavimentos com 300 metros quadrados de área construída, já se tornando insuficiente para atender às necessidades da criançada. O movimento espírita no interior da Paraíba. No interior, várias cidades projetam-se com atividades doutrinárias dignas de nota. Em Campina Grande, dentre as 16 sociedades espíritas, destacaremos Fraternidade Espírita Luz e Verdade, mantenedora da Escola de Primeiro Grau e da Casa dos Velhinhos Bezerra de Menezes. Grupo de crianças do Lar da Criança e suas titias. Campanha da Fraternidade Alta de Souza, frente prodigalizadora para os mais necessitados de alimentos, roupas, medicamentos, etc.
Centro Espírita Varões do Senhor, mantenedor de um ambulatório médico. Centro Espírita João Félix, com a creche Félix Araújo, prestando auxílio a dezenas de crianças. Centro Espírita Novo Mundo Seara do Senhor, com sede ampla, mantendo a escola de primeiro grau, atualmente com 215 crianças. União Espírita Cristã. Em Campina Grande, crianças com suas mães e professores, em dia festivo, em frente à escola que funciona no Centro Espírita Novo Mundo Seara do Senhor. Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Centro Espírita Leopoldo Machado. Os trabalhos teóricos e práticos doutrinários constituem a pedra angular de todas essas instituições. Em Patos, a União Espírita Cristã, mantenedora do nosso lar. Tio Juca, educandário que assiste 100 crianças. Em Guarabira, o Centro Espírita Allan Kardec. Em Esperança, o Grupo Espírita Caminho do Senhor. Em Itaporanga, o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Em Areia, o Centro Espírita A Caminho da Luz. União Espírita Cristã, operosa instituição da cidade de Patos, Paraíba. Divulgação e estudo doutrinário. Como veículo de divulgação circulou a revista Espírito Além, de 1922 a 1924, Paraíba Espírita, de 1951 a 1959, e a partir de 1972 até os dias atuais, a revista Nova Luz. Todas as instituições espíritas adesas à Federação Espírita Paraibana têm um estudo da doutrina como prioridade, como um aprimoramento mais eficiente à evolução da criatura humana. Anuário Espírita de 1977. Augusto Militão Pacheco e Pedro Lameira de Andrade. Muito deve o Espiritismo aos doutores Augusto Militão Pacheco e Pedro Lameira de Andrade, pelo testemunho que deram da doutrina. Consequentemente, publicando alguns apagados dados biográficos desses insignes vultos, o Anuário Espírita não o fez com o objetivo de homenageá-los, mas de fazer evidenciar os seus exemplos edificantes, legados através de virtudes que enxornavam seus adamantinos caracteres, a dedicação ao trabalho, o idealismo, o desapego às temporalidades do século, a humildade e a bondade. Augusto Militão Pacheco. Seu nascimento ocorreu no dia 13 de julho de 1866, portanto há 111 anos, no dia 7 de junho de 1954. Com 88 anos, de profícua existência física, exemplar sob todos os aspectos, retornava seu espírito à pátria espiritual, Dr. Militão Pacheco. A fé inabalável que o animava fazia com que prelibasse através da existência transitória do corpo a vida imortal do espírito imperecível. A morte, pois não o venceu, antes foi por ele tragada na vitória, segundo a judiciada expressão do apóstolo Paulo, de vez que não logrou arrebatar-lhe a vida verdadeira, nem tão poucos valiosos bens que seu espírito adquiriu em sua longa, laboriosa e fecunda vida terrena. Formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no ano de 1894, Militão Pacheco foi nesse mesmo ano convidado a ir ao estado do Maranhão a fim de combater um surto de peste bubônica que grazava naquela região do Brasil. Apesar de não existir lá qualquer hospital de isolamento e nem condições adequadas para o combate àquela enfermidade contagiosa, dirigiu-se para lá em companhia do diretor do Hospital de Isolamento de São Paulo, 2 médicos mineiros e mais um outro, conseguindo assim debelar a terrível epidemia. Nessa altura foi convidado para exercer o cargo de diretor do Serviço Sanitário do Estado do Maranhão. Pelo período de 2 anos, levou para lá sua esposa e 3 filhos, porém renunciou após 8 meses de atividades intensas, por não ver atendidas às suas reivindicações imprescindíveis para o bom andamento do serviço. Nos primeiros anos do presente século, não nos foi possível positivar-se em 1901 ou 1902. Comparecendo a uma sessão espírita, ali lembrou-se de sua filhinha desencarnada após 52 dias de vida.
formulando a ardente solicitação mental para que ela viesse beijá-lo. Sem que tivesse qualquer conhecimento de seus desejos, os médios videntes ali presentes, decorridos alguns minutos, descreveram que o espírito de uma menina havia se dirigido ao visitante e ali estava cobrindo de beijos. Este testemunho foi o bastante para que Militão Pacheco se convertesse ao espiritismo. Um outro fato veio mudar o rumo de sua vida. Sua esposa vinha sofrendo pertinaz enfermidade há alguns anos, tendo mesmo esgotado todos os recursos da medicina alopática. Visitando a família do juiz de direito de Campinas, ela teve ali uma de suas crises. A esposa do juiz pediu permissão para recomendar-lhe um remédio homeopático. O Dr. Pacheco adquiriu e sua esposa iniciou seu uso. Após esse fato, ela teve apenas 2 ameaças de crise e o mal desapareceu por completo. O doutor Militão, que vinha exercendo a medicina alopática há 5 anos, procurou então o único médico homeopata existente em Campinas. Introduziu-se no conhecimento da homeopatia através de alguns livros obtidos a título de empréstimo. Dali por diante deixou por completo de prescrever remédios alopáticos. No dia 23 de junho de 1896, através de decreto assinado pelo então presidente do estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá, e por Gustavo de Oliveira e Godoy, Militão Pacheco é nomeado em comissão para exercer o cargo de inspetor sanitário do estado de São Paulo, cargo no qual foi efetivado em 26 de setembro do mesmo ano, exercendo até o ano de 1920, quando se aposentou. Militão Pacheco exerceu mais de meio século na capital paulista. O apostolado da medicina, e dizemos apostolado porque foi um notável médico no sentido cordial humanitário, prestativo, criatura que se consagrou inteiramente ao próximo, realizando gigantesco trabalho de assistência individual e coletiva, como poucos realizaram na Terra. O Diário de São Paulo, em sua edição de 27 de junho de 1944, publicou extensa reportagem sobre as festividades comemorativas de seu 50º de formatura e exercício de profissão. Através dos discursos proferidos na oportunidade, podemos tomar conhecimento das verdadeiros rasgos de generosidade e de amor, emanados da figura inconfundível daquele que tinha em alta conta a dignidade humana e o sacerdócio da medicina. O Dr. Pacheco foi sempre de incomparável bondade no tratamento de todos os seus incontáveis clientes. Profundamente caridoso, mas dessa caridade espontânea que nasce do coração, distribuída sistematicamente uma parte dos seus recursos às pessoas e famílias pobres. Apesar de ter sido um dos médicos de clínica mais numerosa de São Paulo, desencarnou pobre quando curou Dino Bueno, vice-governador do estado de São Paulo, numa época em que os médicos de fama já cobravam fortunas pelas consultas. Fez questão de receber os seus honorários na base de 20 mil réis por consulta. E o doente lhe fora parar nas mãos depois de desenganado pela medicina. Figura das mais queridas, retornou ao mundo espiritual abençoado por milhares de corações, legando aos homens uma vida que foi autêntico modelo de virtude. Um exemplo de incomparável beleza moral, oriunda de um caráter reto, de uma diretriz a toda prova. Muitas pessoas que não podiam pagar as consultas eram atendidas e não raro voltavam com auxílio financeiro para a aquisição dos remédios prescritos por aquelas mãos abençoadas. No terreno filosófico, conquanto fosse grande admirador de geniais pensadores de várias escolas, pois era um cidadão independente, portador de grande cultura intelectual e científica, nunca negou a sua incondicional dedicação à doutrina espírita, tornando-se um dos espíritas mais respeitados e dignos do nosso estado e mesmo do Brasil. Durante muitos anos não se podia fazer em São Paulo, em matéria de espiritismo, sem um concurso do Dr. Militão Pacheco. Ele representava uma bandeira sem a qual nenhum exército se sentiria com coragem bastante para marchar. O espiritismo era então bastante hostilizado e Militão Pacheco lhe oferecia um anteparo de seu nome de médico. Inteligente e culto e, sobretudo, de homem virtuoso e íntegro. Médico essencialmente homeopata, honrou e dignificou a medicina ramaniana,
tendo consagrado ao Espiritismo o melhor de sua esplêndida e proveitosa existência. Era, na realidade, a autêntica fonte inesgotável destinada a suavizar as dores do corpo e minorar o sofrimento da alma. Durante muitos anos exerceu seu apostolado na Associação Espírita São Pedro e São Paulo, com sede na Rua Barão do Paranapiacaba, número 7, em São Paulo. Foi um dos elementos que mais propignaram para a fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da qual foi o seu primeiro vice-presidente, de composição de diretoria formado no dia 12 de julho de 1936. O Dr. Pacheco preocupou-se muito com o seu testamento espiritual e, ao fazê-la, elaborou uma bela peça na crença da imortalidade da alma, a segurança com que deixou este nosso mundo de aflições e de disputas faz bem a gente. Por isso transcrevemos um trecho do seu testamento espiritual. No limiar da vida espiritual, hoje com a morte penetro na verdadeira porta da imortalidade. Como pecador que sou, confesso-me arrependido perante o Senhor. Jesus ensinou-me como proceder para ingressar na vida espiritual. Seguro dessa promessa, peço à minha gente, a meus amigos que participem também desta minha alegria, que não a perturbem de forma qualquer. O meu funeral será feito com toda a decência. O meu lar não alterará o seu ritmo normal, salvo para melhor. Apresentará tom alegre e festivo, de modo a afugentar qualquer estado inédito até então. E poderão dizer, a despedida do Pacheco deixou-nos bem impressionados. Pena foi que não estivéssemos convenientemente preparados para dizer também o nosso adeus. Peço à minha gente que continue a viver na paz e harmonia do lar. A cada qual faça germinar em seu coração a semente bendita que Jesus nele plantou. Graças a Deus, asseguro que os que observam esta minha súplica com uma saudação de despedida fraterna, ao ressurgirem na vida espiritual, conhecerão o reino de Deus, o amor. Que a minha gente cultive sempre a simplicidade e a humildade, quer em sua vida íntima, quer social, e todos os meus irmãos em Deus, os mesmos votos por minha gente, que assim seja. E em seguida a sua assinatura, velhinha, de 88 anos, escreveu: O Pequeno Servo Inútil. Anuário Espírita de 1977. Dr. Pedro Lameiro de Andrade. Numa época quando o Espiritismo ainda era muito mal compreendido e quando a desunião reinava no seio dos espíritas de suas instituições, um vulto se destacou como um dos mais autênticos e valorosos propagadores da causa. Nos anais da história do Espiritismo, os registros biográficos do Dr. Pedro Lameiro de Andrade são bastante escassos, em flagrante contraste com a obra que desempenhou e que projetou o seu nome na posteridade. A exemplo do que sucedeu com outros grandes missionários, cuja obra foram legadas aos homens das futuras gerações, através de informes de discípulos dedicados. A missão fulgurante de Lameira de Andrade somente é suficiente conhecida daqueles que com ele conviveram, aos quais se refere a ele como um ardente e dedicado benfeitor da humanidade. Um homem que procurou impulsionar os seus companheiros de jornada terrena na senda do aculturamento e da espiritualização, poderosas alavancas no processo de reforma interior das criaturas humanas. Nos idos de 1929, Lameiro de Andrade já antevia a necessidade de instrução como fator decisivo para a libertação do espírito humano. Por isso, sonhava com a fundação de escolas primárias e ginásio que viesse a funcionar com base nos postulados espíritas, com vista ao desenvolvimento de um programa nesse sentido, ao lado de outros companheiros que estavam animados no mesmo ideal. Lutou ardentemente para a implantação de um instituto de ensino que viesse a servir de modelo para as futuras organizações do gênero. Seu sonho concretizou-se quando viu funcionar o Liceu Espírita Brasileiro. Se o Liceu teve vida efêmera,
pois durou apenas um ano, encerrando suas atividades devido à incompreensão dos próprios espíritos, ou melhor, devido à falta de amadurecimento dos profitentes do espiritismo para obras dessa natureza. A semente ficou lançada e mais tarde, em época mais adequada, deveria produzir o seu fruto. Homem dotado de um dinamismo invulgar, arrojado em seus cometimentos e animado de um idealismo inquebrantável, Lameira de Andrade tornou-se figura bastante conhecida em todo o Brasil e principalmente em São Paulo, onde teve a oportunidade de desempenhar o seu apostolado. Como procurador do abrigo Batuíra e da instituição Verdade e Luz de São Paulo, prestou durante 19 anos a essas instituições relevantes serviços. Foi diretor da célebre revista Verdade e Luz, fundada por Antônio Gonçalves e Silva Batuíra. Em 1890, foi membro da diretoria da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, onde trabalhou intensamente com verdadeiro devotamento, ao lado da figura apostolado do Dr. Augusto Militão Pacheco. Foi um dos fundadores da Federação Espírita do Estado de São Paulo e seu orador oficial durante alguns anos, sócio benemérito da Cruz Azul de São Paulo, onde soube também emprestar a esse organismo o seu esforço, dando vida à demonstração do que pode realizar uma pessoa quando dotada de profundo idealismo e com vontade de servir. Durante muitos anos foi um dos oradores espíritas mais requisitados pelos auditórios das instituições que existiam no estado de São Paulo. Suas palestras eram bastante concorridas. Certa vez, quando havia chegado a hora para a realização de uma de suas palestras na Federação Espírita, choveu torrencialmente. Apenas estavam na sede da instituição um orador, Dr. Militão Pacheco e outros dois companheiros. Lameira de Andrade, ao ver o salão vazio, disse: "Vamos fazer uma prece e encerrar a reunião." Sugestão que mereceu pronta repulsa por parte de Dr. Pacheco. Ele disse: "Lameira, a palestra deverá ser proferida de qualquer forma, pois o recinto está repleto de espíritos aguardando a sua palavra." Lameira concordou e, no decorrer de sua locução, feita com o mesmo interesse e carinho, como se o salão estivesse cheio, entrou uma pobre mulher toda molhada, esperando esconder-se da chuva. A visitante assentou-se num canto e ouviu suas palavras com evidente interesse. Ao finalizar a conferência, ela aproximou-se do orador e lhe disse: "Graças a Deus entrei nesta casa e ouvi suas palavras. Eu estava decidida a me suicidar nesta noite. Entretanto, agora compreendo as razões de minha desorientação e vou tomar rumo diferente. Vou lutar contra as forças negativas que quase me desviaram do caminho certo, fugindo desta vida que Deus me deu." Lameira abraçou-os fraternalmente, alegrando-se imensamente pelo fato de ter sido instrumento do alto para o encaminhamento daquela criatura desnorteada e sofredora. A desencarnação do Dr. Lameira de Andrade ocorreu no dia 1º de março de 1938, representando uma perda irreparável para os espíritas de São Paulo e do Brasil. Uma lacuna difícil de ser preenchida. Anuário Espírita de 1977. Estes fantasmas são importantes peças no teatro da Inglaterra. Certa manhã, uma das mulheres que fazem a limpeza no teatro Drury Lane ficou surpreendida ao ver um homem vestido com o traje do período da regência, o qual olhava para o palco vazio. Quando ela se aproximou para perguntar ao estranho quem era, ele simplesmente desapareceu. Parece justo que o mais antigo teatro de Londres tenha um fantasma todo seu. E do Drury Lane é um belo homem com um chapéu de 3 bicos, uma longa capa cinzenta, botas altas e espada. É conhecido como o Homem de Cinzento, e a parte do teatro que frequenta é o balcão superior. Já foi visto pelas faxineiras, por atores que se achavam no palco. Em 1939, foi avistado por vários membros da companhia que apresentava um musical de Ivor Novello, The Dancing Years, pelos espectadores, embora apenas durante os espetáculos de matinê, e agora acaba de ser fotografado. O fantasma só aparece durante o dia. Não se conhece a identidade do Homem de Cinzento, porém muitos acreditam que se trata do fantasma de um homem cujo esqueleto foi encontrado há mais de 100 anos dentro de uma das paredes do teatro. Foi também em Drury Lane que o ator Stanley
Stanley Lupino se viu face a face com o fantasma do grande comediante da era vitoriana, Dan Leno. E o diretor-geral, George Oary, disse que, uma vez, quando se encontrava no balcão superior, teve a nítida impressão de ser tocado por mão invisível. Talvez menos conhecido seja o fantasma do Duke of York's Teatro, em St. Martin-Lane. Foi ali que uma criança, há 4 anos atrás, viu o fantasma de Vi Menotti, a esposa um tanto excêntrica de Frank Lloyd, que inaugurou o teatro em 1892. Vi foi sua diretora durante muitos anos. Como um homem de cinzento, Vi tem sido vista frequentemente por espectadores e o pessoal da limpeza. Nesse mesmo teatro, uma porta inexistente bate durante a noite. Um bule foi visto recentemente voando no ar, e uma chave trazendo a marca Porta de Ferro caiu inesperadamente no interior da bilheteria. Não muito longe, na rua Strand, acha-se o Adelphi Teatro, que é assombrado pelo fantasma de William Tyrrell, o belo ídolo da época vitoriana. Foi na noite de 16 de dezembro de 1897, Tyrrell, que estava representando o drama On Secret Service, ia entrar no teatro por uma das portas particulares, em Maiden Lane, quando um vulto embuçado saltou das sombras e o apunhalou. O assassino era Ark Prince, ator mal sucedido que odiava Tyrrell. Depois disso, o Adelphi foi reconstruído, mas o fantasma de Tyrrell foi visto em 1962 pelos maquinistas do palco, em 1967 por 2 de suas netas e recentemente por um jornalista que, durante uma longa vigília noturna, viu e fotografou o seu vulto quando atravessara a parte do fundo do auditório. O homem de cinzento, frequentemente visto no Drury Lane, tal como foi fotografado por um repórter curioso. Teatro inglês. Outro conhecido teatro londrino, o Teatro Royal, em Haymarket, orgulha-se de possuir 2 fantasmas de atores, um dos quais foi visto ensaiando nos camarins e também olhando por uma janela. Dizem que este é o fantasma de John Buxton, popular ator-diretor do século XIX. Há poucos anos apareceu no palco atrás de Michel Flanders, diante de um público numeroso. Flanders declarou à imprensa: durante o inverno, eu contracenava com Donald Swimmer num show at the Drop of Anat Hat. Eu me achava sentado em uma cadeira de rodas, dirigindo-me ao público. Donald estava no piano. Miss Olga Bennet, nossa assistente, pronta para dar as deixas, visando a iluminação. A cortina achava-se por trás do falso proscênio. Por uma pequena abertura, Miss Bennet nos observava. De repente, ela viu a figura de um homem com um longo casaco escuro de pé atrás de mim. Pensando que se tratava de um bêbado ou de um maquinista que tivesse entrado no palco por engano, ela deixou o seu posto para ver o que estava acontecendo. E quando o olhou novamente, a figura havia desaparecido. Um dos membros mais antigos do pessoal do teatro e que está acostumado com as aparições não pareceu convencido de que se tratava realmente de Buxton e explicou a sua dúvida nos seguintes termos: não podia ser Mr. Buxton. Ele faz muita questão da ética profissional e jamais iria aparecer num palco durante a representação de um colega. Vários teatros fora de Londres também têm seus fantasmas. Assim, por exemplo, o antigo e encantador Teatro Royal de Bath, no condado de Somerset, construído em 1805, é frequentado por uma dama alta e elegante, a quem denominam a Dama de Cinzento. Tem sido visto nos camarotes vazios e até mesmo na plateia, no Teatro Royal de Brighton. Um vulto em trajes do período georgiano já apareceu várias vezes em lugares pouco iluminados durante os ensaios. O New Theatre de Cardiff é assombrado por um fantasma ali residente e que se apresenta como uma
dama idosa inúmeras vezes foi vista no camarote real, olhando em torno, como a procurar algo. A seguir, desce as escadas em direção à plateia. Mr. Martin Williams, diretor-geral da casa, narra que há muitos anos, no final de uma matinê, foi encontrado naquele mesmo camarote o cadáver de uma senhora idosa. Recentemente, no inverno de 1975, a dama foi vista por várias pessoas. Certamente os fantasmas parecem achar-se mais à vontade nos velhos teatros, cujos corredores sinuosos, sombras trêmulas e memórias dos passados esplendores oferecem um ambiente ideal, sobretudo se forem figuras apaixonadas pelo fantástico mundo do teatro. E ali se deixam ficar, tornando-se visíveis quando ocorre a presença de pessoas especialmente dotadas para este feito, mesmo sem o saber ou a percepção clarividente. São, em sua maioria, fantasmas amistosos, e muitos atores os têm como seus protetores. Ninguém os teme, e o público inglês não faz nenhuma objeção ao fato de os teatros terem esses visitantes misteriosos. Pelo contrário, ultimamente esses fantasmas que a ninguém incomodam estão sendo incomodados pela imprensa e a TV. Já existem entre esses profissionais os caçadores de fantasmas. E quando as câmeras captam luzes ou vultos, essas imagens já não causam nenhuma sensação. Os ingleses vêm tomar o seu cup of tea e bocejando vão para os seus leitos. Anuário Espírita de 1977.